E muita gente nos perguntou aí, comentou também como que foi a nossa entrevista, como que a gente conseguiu ser aprovado, como foi ali essa entrevista para o nosso visto, né? E ó, já adianto que foi um momento tenso, né? Verdade. Só para vocês terem uma ideia, teve pergunta técnica da minha área e também quase metade da entrevista foi em inglês. A gente veio até para a parte interna aqui do Clubhouse porque tava ventando bastante. Então a gente está aqui no nosso condomínio em Davenport. Mas antes de qualquer coisa, tá? Sejam bem-vindos ao Acordei na América e já deixa aquele like aí que isso ajuda a gente bastante a ter relevância, né, Bela? Verdade. Deixa seu comentário. E se inscreve. E se inscreve também no canal. É isso aí. Não se esquece de se inscrever, a gente tá crescendo. Até queria agradecer a todos vocês aí porque a gente passou os 3.000 inscritos, hein? Muita gente. Aí, parabéns, hein, galera? Parabéns, hein, Bela? Então vamos aí rumo aos 10.000 inscritos, hein, galera? Então, atendendo a pedidos, né? Desde que a gente soltou aí o último vídeo contando qual é o nosso visto, se você ainda não viu, vai lá ver esse vídeo. Muita gente pediu pra gente contar como foi a nossa entrevista. E é isso que a gente vai fazer hoje. E só pra deixar claro que o nosso visto, né, Bela, é um visto de imigrante, tá? O EB2NW. Então, a gente vai contar como foi essa entrevista. Não foi a entrevista do visto de turismo, e sim do visto de imigrante. Então, como a gente contou pra vocês, a nossa entrevista foi no dia 14 de agosto de 2024. Foi marcada mais ou menos um mês antes? Então, mais um mês antes, um mês e meio antes. Um mês e meio antes a gente recebeu o agendamento. Depois que a gente recebeu o agendamento da entrevista, a gente fez o exame médico, tomou as vacinas que ainda faltavam. A gente fez o exame médico no consultório de São Paulo, que a gente é de São Paulo. E aí foi bem simples, bem rápido, tudo tranquilo. Caro, porém tranquilo. E aí no dia 14 de agosto a gente foi pro Rio de Janeiro para fazer essa entrevista. Uma coisa que a gente esqueceu de falar, tá? Que uma galera tem comentado aí também. Eu já coloquei na tela, vocês já viram os nossos nomes, mas vamos falar aqui, né? Sou Rafael. Eu sou a Isabela, mas todo mundo me chama de Bela. Dito isto, os nossos nomes, vamos ao dia da entrevista. Vamos lá, a gente alugou um hotel do lado do consulado do Rio de Janeiro, bem pertinho, porque você não pode levar celular no dia da entrevista. Não pode levar nada quase, né? Só os documentos. Só pastinha de documento. Então a gente alugou um hotel, tipo assim, 2 ruas atrás do consulado, que a gente pudesse ir a pé, que fosse fácil, né, pra gente ir andando, pra não ter que pegar Uber, nada também. Essas dicas de hotéis, de vacinas, listas de vacinas, todas essas coisas, tem grupos no WhatsApp, tá, galera? Então dá pra jogar aí no Google, né, o visto que você tá tirando. Então é uma dica que a gente já dá também, que a gente fez muito isso. Tá tirando algum tipo de visto, seja de imigrante, qualquer outra coisa, entre em grupos, se comunique com pessoas, né? Procure seguir pessoas que falam daquele tipo de visto, porque você pode ser ajudado nesses grupos, né? Com essas dicas, né? Também lembrando que você também só pode agendar o exame médico depois que você tiver o e-mail com a sua data da entrevista. Confirmando que você já tem a data de entrevista. Senão eles não agendam. Então não adianta você querer, já vou fazer para adiantar. Não pode. Só depois que marcar a sua entrevista que você pode fazer o exame médico. Continuando mais uma vez pro dia da entrevista, né? Existem lá, quando a gente vai chegando no consulado, foi no Rio de Janeiro, tá? Porque para o visto de imigrante tem que ser no consulado do Rio. Então pra gente até foi meio ruim, porque você tem que fazer uma viagem. Tem gente que vem do Nordeste, vem do Sul. A gente foi de São Paulo, que é um pouquinho mais perto, mas mesmo assim tem que pegar avião ou dirigir muito para ir até o Rio, alugar hotel, porque só faz essa entrevista no consulado do Rio. Aí a gente chegou uns 10 minutos antes, porque também não adianta você chegar muito antes, que você só vai poder entrar no seu horário. Então a gente chegou uns 10 minutos antes. Você pega uma fila que não é a fila de turista. Então, ao redor do consulado, quem já tirou aí visto de turismo sabe que é aquela fila gigantesca que dá volta no quarteirão. Pro visto de imigrante é uma portinha do lado, então você não precisa pegar toda essa fila. E aí na porta ele já pergunta, né? Você já mostra o passaporte ali pra ele, o agendamento pro guarda, né? E aí ele já manda você subir. Essa parte aí é rápido. Então é isso, a gente entrou, né? E aí a gente passa por duas
conferências de documento. Como a gente estava com criança, a moça passou a gente na frente, a moça da primeira conferência. Tinha uma filinha lá com umas 5 pessoas, mas ela viu que a gente estava com criança e passou a gente na frente. E não precisa ser criança abaixo de 2 anos, não. A nossa filha já tinha 3 e mesmo assim ela passou, não pergunta a idade. Então aí ela faz a primeira conferência de documentos, pede para você aguardar e depois tem uma segunda conferência de documentos. Nessa segunda conferência, ela vai perguntando, além de conferir ali no papel, ela vai perguntando qual o nome da sua mãe, onde você mora, né? Verdade. Nome de solteira, eles pegam bastante isso, né? Nome de solteiro da mãe. Então ela fez essa conferência com a gente, foi bem rápido também, coisa de 3 minutos, 5 minutos, rapidinho, e pediu para aguardar novamente. Tudo isso que a gente tá falando, esse processo, gente, é tudo dentro de uma sala, como se fosse um espaço grande, assim, uma sala, e aí tem os guichês, tem as cadeiras para você aguardar na frente. Não é igual o visto de turista, mais uma vez, que você fica em pé ali na fila, você vai... E fica aquele monte de gente, muita gente fez, né, o visto de turista. Sim. Já há 10, agora 11 anos atrás, né, é bem diferente, o ambiente é bem diferente, é um ambiente um pouco mais reservado, todo lacrado, todo fechado assim, a sala bem menorzinha e menos pessoas, né? Só entra uma quantidade de pessoas por vez, então quando sai aquela turma, entra outra. Por isso que eles respeitam bastante o horário de cada pessoa. Então a gente fez essa conferência, voltou, sentou lá e ficou aguardando. Na nossa frente foi uma família, foram os primeiros, né? Isso aí. A passar. Com o cônsul loiro, né? O pessoal fala, o Rafa falou dos grupos, e a gente sempre via relatos de pessoas que foram antes da gente. Falava, o cônsul loiro, cônsul loiro. E tem a cônsul de óculos. Mas ela não tava, né? Não tava. E aí tem uma de cabelo cacheado, que o pessoal fala que é mais brava. Então a gente torcia pra cair com esse cônsul loiro. Porque esses relatos a gente ouvia muito nos grupos, né? Então o pessoal detalhava mais. E a gente só observando ali, né, essa família, coisa rápida também foi, né? Foi 5 minutos, né? Acho que nem isso. A gente fica sentado ali, todo mundo sentado de Até boa, eu aguardando. achei engraçado que o moço foi de terno, assim, né? Todo... Tem uma galera que vai formal. Toda formal, né? Mas a gente ali naquela tensão, sinceramente, assim, acho que foi coisa de Deus, assim, porque eu fiquei muito em paz, assim, bem tranquilo. Eu não estava com aquele sentimento, por exemplo, acho que todo mundo vai entender, de uma apresentação, você subir num palco, né, eu que toco, canto também, tem aquela tensão, aquele friozinho na barriga, né, de uma apresentação, ou até mesmo de uma entrevista de emprego, que a gente fica meio desconcertado, às vezes a pessoa faz uma pergunta simples e você não consegue meio que responder. Graças ao bom Deus, eu não tava com esse sentimento, eu tava um sentimento, assim, parecia que eu tava anestesiado. É um negócio bem bizarro isso, assim. Eu não, tá? Eu tava me deu dor de barriga. Não tava nada disso. Eu falei, eu não posso nem ir no banheiro porque não posso sair daqui, né? Porque a gente pegou uma época dessa entrevista, galera, que começaram a dar muito processo administrativo, né? E aí foi essa família na nossa frente, deu certo, foi aprovado o visto deles, né? A gente conseguiu ouvir ali. E aí passou mais uns 5 minutinhos, ele foi lá, pegou o nosso processo, isso a gente vendo, tá? Através do vidro. E aí ele pegou a nossa pasta gigantesca, abriu ali numa página qualquer. E aí... Aí eu reconheci que era a nossa pasta, né? De longe já vi, falei, aquilo ali é a nossa pasta. Dessa grossura aqui, espessura. Por que você reconheceu? Porque você já tinha visto antes? Já tinha visto antes a nossa pasta, porque assim, o que acontece? Vem dos Estados Unidos, né? A nossa pasta é impressa aqui nos Estados Unidos, mesmo a gente no Brasil, nosso advogado imprime todo, monta o processo bonitinho assim, tudo organizadinho, manda para a imigração. Aprovou, depois que vai mandar para o consulado dos Estados Unidos no Brasil, eles mandam esse documento, um malote. O advogado te mandou uma foto. E o advogado me mandou uma foto dessa pasta. Eu reconheci, assim, as cores ali e tal. E aí eu falei, acho que vai chamar a gente. Eu acho que a gente caiu com o cônsul, né? O oficial loiro, né? Aí, assim, a gente ficou meio assim, será que é bom ou é ruim, né? E aí, ele chamou nossa família, né? Acho que ele se apresentou, não lembro o nome dele, não lembro se ele se apresentou. Então ele chamou a gente, aí ele pede pra fazer o juramento, que você vai falar somente a verdade, e pede pra colher as digitais. Chamou a gente quem? Você e a nossa família. Que é outro detalhe que a gente tem que falar, né? Tem que ir toda a família, todo mundo está envolvido no processo, não só o aplicante, mas os dependentes têm que comparecer e todos têm que fazer o juramento ali também, né? Tem que estar junto. Então, é isso que eu ia falar. As digitais, só nós adultos, e aí a gente colhe pelas crianças, né? Ele falou, agora
vocês vão representar elas, e aí a gente colocou a digital mais uma vez lá. Tudo em português até então. Isso. E aí, após isso, ele começou a fazer perguntas sobre o nosso visto, né? Sobre a nossa profissão. Mas a minha profissão, né? Que eu sou aplicante principal. Falou assim, qual que é a sua área? Né? A área de tecnologia da informação, né? A área de TI. Então, ele já começou a focar, ele estava lá, realmente era o meu processo, ele tinha aberto o meu processo, ele tinha um computador na frente que a gente não via a tela, né? Só ele via ali a tela do computador e começou a perguntar sobre a minha área, né? Isso, aí perguntou qual a sua profissão, perguntou se o Rafa tinha empresa aberta no Brasil, o Rafa falou que sim, perguntou se ele trabalhava sozinho ou se ele tinha funcionários, aí ele falou que trabalhava sozinho, e nisso ele começou a digitar, olhou ali na pasta e digitou alguma coisa no computador. E aí veio a pergunta, você fala inglês? Só que nessa hora aí, qual que é o problema, tá? Se eu falo que não falo inglês, pode dar ruim, porque a pessoa pode falar assim, não, vou ser sincero e falar que não falo inglês. E eu falo inglês, tá, galera? Então também fui sincero. Mas às vezes a pessoa fala e fica com medo de, tipo assim, se eu falar que eu falo e der alguma derrapada, pode me prejudicar, né? Então a pessoa fala, se eu falar que eu não falo, o cara vai falar assim, pô, mas você vai para os Estados Unidos, vai trabalhar lá, ou vai abrir uma empresa, dependendo do seu processo, e não fala nada de inglês, né? Então pode prejudicar também, ficando com esse pensamento. E aí, se a pessoa fala, não, eu falo, e dou alguma derrapada, também é uma pergunta assim, que pode ser uma pegadinha. E eu falei que eu falava, né? Falei, então, vamos embora. E aí ele já começou a falar inglês. Virou a chave na hora. Na hora que eu falei, fala inglês, já começou a falar inglês. E aí ele fez a primeira pergunta técnica pro Rafa. Exatamente. E aí que eu me liguei, porque na hora que ele começou, ele abriu uma parte lá que falava da minha profissão e tudo mais, ele digitou ali no computador, eu acredito que ele foi no Google mesmo assim, galera, e deve ter colocado no Google assim, tipo, principais perguntas ou perguntas de entrevista de emprego na área X, né? Como eu sou desenvolvedor, SAP, ABAP mais especificamente, eu tenho colocado principais perguntas de entrevista ABAP, né? E eu falo isso, eu acho que foi isso, porque como eu já fiz muita entrevista, né? Eu sei que a pergunta que ele fez técnica se faz nas entrevistas mesmo, entendeu? Então ele fez uma pergunta técnica de entrevista da minha área. Olha que loucura! E em inglês. Foi. E aí você respondeu, né? Acho que respondi em inglês. Foi só essa pergunta, né? Foi só essa pergunta técnica. E aí depois ele voltou a falar português. Aí ele falou assim, tá bom, tipo, é suficiente. E aí ele voltou a falar em português de novo. E aí foi isso. Aí só perguntou pra qual estado a gente viria, pra onde que a gente pretendia, né, vir. A gente falou que era pra Flórida. E tudo isso, tá? Tem um porquê, né? Ele não tá ali falando coisas, né, aleatórias. Porque no processo, está dizendo, a gente tem que dizer no processo pra onde que a gente vai, pra onde a gente pretende ir. Sim. Então, se a gente fala um lugar diferente do que tá no nosso processo, já dá ruim, entendeu? Então, tudo tem que bater. Tudo que ele pergunta tem que bater com o nosso processo. Então estudem o seu processo, né? E façam as coisas direito. Foi só isso, né? De pergunta. Isso tudo que a gente tá resumindo, falando aqui, foi tipo assim, 3 minutos, né? Foi muito rápido. Muito rápido. E aí eu e as meninas quietas aqui, tensa, e o Rafa respondendo. E aí ele pegou o papel, tinha uma caixinha assim do lado. E eu vendo, né? Porque nos grupos o pessoal fala, aí ele pega e te dá um papel. E eu só aqui, enquanto o Rafa falando, e eu observando, cadê esse papel? Cadê esse papel? Aí do nada ele põe assim, tem uma caixinha assim na parede, ele põe a mão lá e ele, parabéns, visto aprovado. E aí ele falou que lá, nem explicou nada, só fala visto aprovado e fala que no papel tem as instruções lá. Não sei se ele falou bem-vindo aos Estados Unidos, não lembro, alguma coisa assim. Acho que ele falou bem-vindo. E aí foi isso. Boa sorte. Muito rápido. Aí você só pega e sai da sala, assim, tipo, anos de espera resumido naquilo ali, né? Em 3 minutos. Em 3 minutos. Mas foi isso. E aí a gente pegou o papel, entregou lá, já tinha entregado já os passaportes antes, né? Então só pegou o papelzinho lá que ele nos deu, visto aprovado. Esse papel a gente ficou, eu tenho até hoje, guardei achando que era exclusivo. Mas é igual do visto de turismo. É a mesma coisa, né? Eu falei, visto aprovado, tá, nada a ver. Tipo, mas eu guardei até hoje, porque na época que a gente fez o visto de turista, não tinha esse papelzinho, né? Então, tinha um papel lá, tem um papel branco ou rosa, né? Só que era diferente. E esse papel é um papelzinho colorido, escrito lá, né? E aí tem um site, fala assim, parabéns, você foi aprovado e, tipo, segue aqui as instruções. Aí tem um link lá pra você. E aí, de repente, a gente foi embora. Aí saímos da sala, né? Se abraçou, eu chorei.
chorei, tudo. Eu ainda anestesiado, tipo assim, fiquei tão anestesiado antes, durante e depois, tipo, não caiu a ficha. Eu falei assim, meu, toda aquela ansiedade, toda aquela... Meu, a gente ficou bem na neura, assim, antes, né? Semanas antes, dias antes. E assim, na hora eu fui aprovado, né? Legal, tipo... Foi isso, aí a gente saiu da sala, voltamos pro hotel, voltamos pra nossa cidade, e aí depois de quantos dias você A gente voltou no mesmo dia pra casa? Voltamos no mesmo dia. À noite. Acabou, à noite, é. E a gente optou para os passaportes chegarem em casa. Você pode optar por retirar no consulado próximo à sua casa. Então eles podem enviar um malote, né, pro consulado de São Paulo. Podiam fazer isso, né, do Rio para São Paulo. Mas a gente optou entrega por correio, então a gente pagou um pouco mais caro, porque é um tipo de envio um pouco mais... É com seguro, né? Eu acho que foi uns R$200 a gente pagou. Acho que 250, um negócio assim. Pra chegar em casa com seguro. E aí com 5 dias, mais ou menos, eu acho, já chegou o passaporte com os nossos vistos estampados. E aí chegou o passaporte com os vistos estampados, você já pode sair do país, né? E aí, gente, pra quem não conhece ainda não deu entrada no visto, o seu Green Card, ele só chega pra você, o cartão mesmo, só chega depois que você está aqui nos Estados Unidos, tá? Esse que você recebe no Brasil é um visto estampado, visto de imigrante, tudo, e ele vale por 1 ano. Então, o cartão mesmo, o Green Card, só chega depois que você der entrada aqui nos Estados Unidos. Então é isso, essa foi a nossa experiência, né? Essa foi a nossa entrevista, né? Escreva nos comentários quem já fez, quem tá para fazer, quem tá com ansiedade. Quem já fez, se quiser deixar o relato aqui também, para ajudar outras pessoas, né? Pode deixar aí nos comentários também. Porque, no geral, são bem parecidos, mas muitas pessoas também têm a entrevista 100% em português. Sim. Assim como tem gente que tem a entrevista quase 100% em inglês, né? Se vocês quiserem mais algum outro tipo de vídeo, comentem também. Compartilhe esse vídeo, ajuda a gente a crescer aqui no YouTube, tá? Então segue a gente lá no Instagram também. Essa semana eu acho que eu respondi pelo menos umas 50 pessoas com dúvidas sobre processo, sobre visto, como que faz para tirar esse visto, aonde a gente tirou esse visto. Então se você quiser mandar lá também a sua dúvida, aos pouquinhos a gente vai respondendo, tá? Verdade, bom? a gente responde mesmo, tá? E responde dentro do que a gente sabe, do que a gente pode, porque o Rafa já falou, nós não somos advogados, né? A gente sabe pela nossa experiência. Então, o que a gente puder falar a partir disso, a gente vai ajudar vocês também. Então, segue lá, vamos também crescer lá no Instagram, porque o Instagram ainda tá muito pequenininho, isso ajuda bastante a gente. E a gente também tá tentando fechar algumas parcerias para ajudar vocês. Conforme vocês vão mandando as perguntas, tem coisas que vocês precisam aqui nos Estados Unidos, quem já tá vindo, ou quem ainda tá no Brasil precisa de algum tipo de serviço, alguma coisa, a gente tenta fechar umas parcerias para poder ajudar vocês também, porque como a gente não é especialista em outras áreas, né, não tem como a gente... A gente já tá em contato com corretor para alugar, para ajudar a galera que tá chegando. Na área de profissão, né? A gente vai fazer um vídeo aqui, ó. A gente vai fazer um vídeo com um contador, tem muita gente chegando e quer abrir empresa, saber como funciona a abertura de empresa aqui. Então, ao invés de só contar a minha experiência de abertura de empresa, eu trago um profissional, vou trazer um profissional para falar de forma assim correta, né? E é uma autoridade no assunto, bem como aquelas pessoas, por exemplo, tem a moça que fez para mim, a Marcela, que fez para mim a formatação do meu currículo, LinkedIn, né, cover letter. Então, ela é uma recrutadora, mora aqui nos Estados Unidos já tem um bom tempo, então ela tem toda a expertise, né, dessa área de recrutamento. Então, eu vou trazer ela também para fazer um vídeo para vocês, explicar como funciona. Questão do seguro-saúde também, a gente vai trazer uma pessoa. Vem muito conteúdo bom aí para vocês. Então, já se inscreve nesse canal, deixa o like aí, ajuda nós. E até o próximo vídeo do Acordei na América.